preocupei com cada morte no Brasil. Repito, o Brasil, o país... Você se preocupou como? Interrompendo. Você ria o tempo inteiro. Agora que você está candidato, você está mostrando uma seriedade que deveria ter mostrado lá. É isso. O Rio... Simples assim. Você não foi no hospital, não foi visitar uma pessoa, não foi visitar um parente. O senhor fala muito. Na verdade, nada fez. O Tarcísio, sim, trabalhou. Porque um cidadão tem a cara de pau e a disfarçatez que tem, o presidente, de dizer que nós não fizemos nada para o país, ele era deputado. Ele nunca fez um discurso contra o governo Lula. Nunca fez um discurso. Procurei nos anais do Congresso Nacional. Esse cara tem raiva do Lula, ele ter feito um discurso contra o Lula. Não! Não, ele não fez, sabe por quê? Porque, no fundo, ele sabe que eu fui o presidente que mais investiu nesse país, mais fizeram e mais ainda, foi o que mais cuidei das Forças Armadas. A aeronáutica não tinha avião, não tinha, a marinha não tinha navio, o exército não tinha nem coturno. E eu dei. Na verdade, as Forças Armadas não tinha ministro. Você botou gente incompetente na frente do Ministério da Defesa. Gente que tinha qualquer conhecimento de nada. Uma vergonha na frente. Agora, falar que eu não fiz nenhum discurso contra você, Lula, 8 anos de governo, eu não vou nem rebater isso aí. A grande verdade, o senhor não fez nada pelo Brasil, a não ser transpor dinheiro público para o seu bolso e dos seus amigos. Vocês sabem que eu estou candidato na perspectiva de reconstruir esse país. Fazer com que esse país volte à normalidade, que as instituições funcionem corretamente, que o Congresso legisle e não trate do orçamento, que o governo governe e que o Poder Judiciário cumpra com o seu papel. Mas, sobretudo, é preciso trazer o povo mais pobre à cidadania outra vez. Primeiramente, o senhor Lula confunde auxílio emergencial com Auxílio Brasil. O auxílio emergencial de R$600. E o senhor que fala tanto de pobre, deixar bem claro, durante o ano 2020, quando o povo foi obrigado a ficar em casa, não por decisão desse presidente, mas por decisão de muitos governadores do seu partido, eles iam morrer de fome. E só de auxílio emergencial em 2020, nós gastamos o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Eu perguntei quantas universidades você fez. Perguntei quantas escolas técnicas você fez. E você veio falar do Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social não era só o Bolsa Família. O nosso programa de inclusão social foi a maior política de distribuição de renda que esse país já conheceu para o pobre. Porque era ajuda ao pequeno produtor rural, era 1.400.000 cisternas que nós fizemos para o Nordeste, era o PNAE para levar comida para as crianças mais pobres e a gente comprava do pequeno produtor, além do aumento do salário mínimo de 74%. Mas eu queria voltar à pergunta inicial. Quantas universidades e escolas técnicas o seu governo fez? Senhor Lula, durante a pandemia, 2 anos as universidades ficaram fechadas. Não tinha cabimento você abrir a universidade para ficar fechada. Agora, o senhor, junto ao FIES, o senhor ofereceu crédito para milhões de jovens. Milhões de jovens. E mais de 1 milhão estavam endividados sem condição de pagar esse crédito, o FIES. O que o meu governo fez? Mandou a proposta para o parlamento e nós juntos permitimos a anistia de até 99% da dívida dessa garotada. Nós tiramos essa garotada da inadimplência, do SPC, do Serasa. O senhor mais endividou a garotada do que deu ensino de qualidade. Eu, quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Primeiro porque esse país hoje só refina 80% da gasolina que usa. A gente refinava 100%, a gente refinava tudo que a gente consumia. Esse país parou de refinar, portanto, a gente tem hoje, com a privatização da BR, dizendo que a BR tinha monopólio, era preciso ter mais empresa concorrendo, que ia baixar o preço. Aí vendeu essa BR, privatizou, ou seja,
vendeu-se a BR e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto e com o preço dolarizado. Ora, na verdade, o preço não tem que ser dolarizado porque a gente faz a exploração em real, a gente paga o salário dos pessoal em real e a gente fazia as próprias plataformas e a sonda aqui, coisa que não faz mais. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já se consumiu o dinheiro que pegou e mesmo assim a gente vai continuar pagando 3 bilhões. Eu, sinceramente, acho que privatizar não é solução para nada. Política de preço. A Covid, a pandemia, o fica em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado. Foi apresentada uma proposta, um projeto, muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra, obviamente, no Senado Federal. Isso puxou o preço das coisas lá para baixo. Estamos no 3º mês com deflação. Segundo a Abras, do mês passado para agora, os produtos da cesta básica do supermercado caíram em média 20%. Temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Trabalho de quem? Jair Bolsonaro e Congresso Nacional. O mundo todo, com alta nos combustíveis, alta de inflação. E o Brasil, no caminho certo, com Paulo Guedes. Orgulho do nosso governo, a economia e o povo em primeiro lugar. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contadas, brinca de se contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade, vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso.